Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué tal estás? Pues hoy vine Frida Kahlo y yo. No voy a hablar de Frida Kahlo. Puedo hasta hacer después un post de Frida Kahlo, un video de Frida Kahlo, pero hoy no. Pero es que me gusta cambiar el ambiente, ya se dieron cuenta, ¿no? Me encanta eso. Y yo vine para hablar de los puntos de interrogación de español y los puntos de exclamación. Seguro que ya has visto en algún lugar los puntos de interrogación en español que empiezan del comienzo de la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿En qué ciudad vives? ¿Por qué vives ahí? O cómo conociste a Pedro. O sea, cuando empezamos a una pregunta en español, empieza el punto de interrogación al contrario. Claro. Y el de exclamación es igual. No sé, de verdad. Socorro. O ayuda. Necesito ayuda. O ven acá, ven acá. Bueno, son expresiones que exclamamos. Y también en el texto empieza com um ponto de exclamação ao contrário. Aí eu acho bonitinho demais, né? Muita gente me pergunta, Denise, mas para que isso? Eu tenho alunos, né, que não conseguem fazer. Eu confesso para vocês que eu demorei para pegar o jeitinho. Hoje sai naturalmente, né? Mas no começo eu tinha que pegar. Cheguei até a virar o caderno, né, para fazer. Mas tudo na vida é hábito. Fala a verdade, né? Tudo a gente se acostuma. E esse ponto de interrogação, gente, eu acho muito legal. Ele surgiu, 3 séculos atrás, no século XVIII, 1700 alguma coisinha lá. E as pessoas já quiseram tirar, as pessoas não, né? Os catedráticos, as Real Academias de la Vida. Tira, não tira, deixa, não deixa, total que ficou. Total que é espanhol. Ficou, acabou ficando. E eu acho sensacional, porque quando você está lendo um livro, por exemplo, um texto maior, e o autor quer te fazer uma pergunta, ou o texto é uma pergunta, né? Ou quer te fazer pensar, ou é uma pergunta. Às vezes nós estamos lendo em português, você está lendo um parágrafo desse tamanho, aí você está lendo, quando você chega no final, era uma pergunta, né? Não era um questionamento que ele fez, isso aqui, era uma pergunta. Aí o que a gente faz? A gente volta e lê o parágrafo de novo. Quem já não, diz para mim, quem já não fez isso? Ter que ler de novo para entender onde começou o questionamento ou a pergunta que o escritor quis fazer. No espanhol não acontece isso, né? Então você pode ter uma vírgula, Pedro salió todo el día. Pero, por que viniste acá hoje? Entendeu? Então você tem uma vírgula, um pero e começa outra pergunta. Eu acho ótimo, entendeu? Agora, para nós, como falantes de uma língua estrangeira, a gente tem um pouco de dificuldade de colocar onde eu coloco esse ponto de interrogação contrário. Onde? Isso com a prática a gente vai fazendo. Por exemplo, eu tenho hola, que tal? Né? Então tem alunos que colocam no hola. Hola não é uma pergunta, hola é uma exclamação, né? É uma hola, eu estou exclamando. Que tal? É uma pergunta. Então hola, vírgula, sei lá o quê? Que tal? Começa aí a perguntinha, como vocês estão vendo aí. Tudo bem? Ótimo. Ok, se tiverem alguma perguntinha, podem escrever. Volvi. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Bueno, quando hacemos uma pergunta, há palabritas que são interrogativas. Por exemplo, que, donde, como, quando, quanto, como. Essas palavras, quando são perguntas diretas ou indiretas, ganham ou levam
acento, una tilde, un acento agudo, como vemos aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Y ahí formamos frases. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿O qué quieres comer? ¿Cuándo vas a aprender español con Denise? Y así vamos, ¿de acuerdo? Entonces son dos observaciones cuando elaboramos una pregunta. Primero, el punto de interrogación al contrario y esas palabritas que llevan un acento si es una pregunta. Si es una exclamación también, ¿vale? ¡Qué día lindo! ¿Vale? O ¡qué increíble! Es una exclamación. ¿Cómo viniste? Es una pregunta. ¿Qué pasó? Es una pregunta también. Vale. Entonces eso. Qué fatal tus ejemplos, Denise. Qué fatal. Es eso, yo soy así, mis alumnos saben, ¿no? Cuando voy a dar un ejemplo, soy pésima. ¿De acuerdo? Pero es eso, mis queridos. Pues les dejo ahora de verdad un besito y un corazoncito para mí. Adiós, hasta la próxima. Bueno, vamos a ver lo que vamos a hablar. ¿Ah? Sorpresa, sorpresa para la semana que viene.